Eu saúdo os meus queridos irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É para mim uma grande honra estar mais uma vez na casa do Senhor, estar aqui com todos vocês, com esta plateia maravilhosa. São também vocês professores, são pregadores, são levitas da casa do Senhor, e é uma honra, depois de um mês de estar em casa, confinado em casa, como alguns dos meus queridos irmãos estiveram e alguns ainda continuam, e vir para a casa de Deus e ver como o nosso co-pastor Silvio Nunes, o co-pastor Efferson Kennedy, estou com o pensamento também no co-pastor Silvio Nunes, e estar a dizer que não há outra casa, não há outro lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Neste mês eu ainda dei mais valor o que é estar dentro da casa de Deus, o que é sentir a falta do irmão, o que é sentir a falta de um abraço, o que é sentir a falta de estar perto de cada um de vocês. Eu também queria agradecer neste momento, primeiramente a Deus, queria agradecer ao nosso pastor presidente Robson Ferreira por esta oportunidade, ao nosso pastor Sâncio Soares e também ao nosso co-pastor Efferson Kennedy pela oportunidade que me foi mais uma vez concedida, e tudo para honra e glória e somente do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sem mais delongas, irmãos, eu agradecia que abrissem as vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. É maravilhoso, irmãos, olhar para o vosso rosto e poder-vos ver sem ser pela internet, poder-vos ver frente a frente e saber que os irmãos que estão aqui estão firmes, estão na presença do Senhor, estão firmes, estão direcionados e vocacionados sempre para adorar ao nosso Deus. Quem abriu, diga amém. A palavra do Senhor, ela nos fala: estes são os nomes dos valentes de Davi. Teve José Basbete, filho de Tacamone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E, naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Até aqui, irmãos. Como todos os homens, as mulheres, os filhos e as filhas de Deus, os servos que estão aqui neste lugar sabem, estes 3 valentes de Davi são à semelhança de tantos outros milhares, dos 30 escolhidos pelo nosso próprio Deus, para estarem ali naquele lugar descrito aqui neste livro, deste livro tão real, tão conciso, tão maravilhoso, que é o livro do nosso Deus, e descrito no livro de 2 Samuel, e onde nos fala que Davi é um dia escolhido pelo nosso Senhor Deus, ele um dia escolhido dentro do menor da sua casa,
dentro daqueles que estavam lá na retaguarda, onde ninguém dava nada por aquele jovem. Deus vai ao encontro daquele jovem lá no pastoreio das suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, e vai e escolhe aquele menino para vir a ser ungido, para vir a ser ungido rei, para vir a ser ungido de uma nação poderosa, de uma nação eleita, de uma nação escolhida pelo nosso próprio Deus, para ser a principal nação dentre muitas outras nações sobre a face da terra. Este jovem Davi, ele é escolhido, ele é ungido rei pelo próprio sacerdote, e ele é direcionado, ele é escolhido para ser o rei, para vir a comandar os destinos de uma nação, os destinos de uma humanidade, os destinos de todas as nações ao seu derredor, os destinos de toda a terra naquele tempo, daquele mundo antigo. E Davi, um dia ele vê-se perseguido pelo rei Saul. E quando ele se vê perseguido pelo rei Saul, irmãos, ele foge para uma caverna. E quando Davi ele foge para uma caverna, quem começa a acompanhar aquele homem, quem começa a acompanhar aquele escolhido, quem vai ter com ele àquela caverna, quem vai ter com ele àquela caverna são todos os espoliados do reino de Israel, são aqueles que estavam feridos, são aqueles que estavam magoados, são aqueles que muitas das vezes foram acorrentados, são aqueles que muitas vezes foram açoitados pelo mundo. Davi estava lá numa quarentena, lá dentro da caverna de Adulão, e quem lhe aparece todos aqueles que estavam a ser maltratados de dentro do reino, todos aqueles que já não tinham esperança, todos aqueles que pensavam que os seus sonhos já estavam mortos, mas eles vão ter com aquele homem, sabem porquê? Não porque era um homem normal, sim porque era um homem escolhido por Deus, e por ser um homem escolhido por Deus, aqueles homens começam a acometer-se para perto dele, às dezenas, às centenas, aos milhares, e aquela caverna que outrora era a quarentena do próprio Davi, tornou-se a quarentena de todos aqueles homens que iriam marcar a diferença, não só no mundo antigo, não só em Israel, não só em Jerusalém, mas em toda a terra. Naqueles homens destacavam-se 30 valentes de Davi, que rodeavam sempre aquele rei, escolhidos não por homem, não por mão de homem, mas escolhidos pela mão de Deus. Estão aqui mais que 30 irmãos, e vocês podem pensar que foram escolhidos por mão de homem, que foi o pastor Robson que vos chamou, mas não foi o pastor Robson que vos chamou. Quem vos chamou foi Deus, quem vos chamou foi Deus, para estarem aqui nesta noite a adorar a Deus. Dentre os 30 estavam 3 escolhidos, 3 generais com o pastor Jefferson Kennedy. Estavam 3 generais escolhidos que rodeavam sempre o rei Davi, que davam a sua própria vida, não só pelo rei Davi, mas davam a sua vida pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. E a Bíblia nos fala de um dos valentes de Davi, Josebe Basbet, o Tacamone, Eleazar, filho de Eleazar o segundo. Mas a Bíblia nos fala deste primeiro Josebe Basbet, onde a Bíblia nos relata que este homem se encontrava em uma batalha, que este homem se encontrava de frente a um exército, que este homem ele andava na sua mão com uma lança de guerra,
um homem, um guerreiro, que se encontra agora de frente a um exército. E a Bíblia nos fala que de frente a ele estava um exército de 800 homens. 800 homens preparados para a guerra. 800 homens que, na sua grande maioria, eram todos assassinos, porque pertenciam ao exército dos filisteus. Eram homens que vinham para matar, vinham para destruir, vinham para roubar, eram homens que vinham para violar, eram homens que vinham para acorrentar as nações, eram homens que vinham para roubar, saquear tudo o que encontrava nas nações. Eram homens quando eles quando faziam guerra contra uma nação, eles matavam todos aqueles que eles escolhiam e levavam os jovens e transformavam-os em eunucos. Faziam o que nenhum homem hoje é impensável na sua mente. Mas à frente daquele exército estava Josebe-Bassebete. Meus queridos e amados irmãos, estes homens eram 800, mas 800, se vocês pensarem que estavam completamente embriagados, que estavam completamente endemoniados, eram homens que não viviam segundo as regras do Evangelho, que não viviam segundo as regras do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eram homens que se encontravam em muitos casos possessos por legiões de demónios. Então nós vimos que este homem, quando ele se encontra de frente àquelas centenas de homens, ele não vê 800, ele vê milhares de demónios que possuíam aqueles homens. E esta guerra, esta batalha, ela passa de um plano físico para um plano espiritual. E esta guerra não passa a ser apenas uma guerra de um homem, mas passa a ser a guerra do próprio Deus, passa a ser a guerra de um homem espiritual, a guerra de um homem que acreditava no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a guerra de um homem que acreditava em Deus. Espírito Santo. Às vezes, irmãos, vimos 800 inimigos. Estes 800 inimigos, pastor Telmo Daniel, podem ser 800 problemas que nós muitas das vezes nos deparamos. Podem ser problemas que muitas das vezes nós achamos que não têm solução, pastora Débora. Podem ser problemas que muitas das vezes vêm para nos aprisionar dentro de uma própria casa, que muitas das vezes vêm para nos matar, vêm para matar os nossos próprios sonhos, vêm como doença, vêm como traição, vêm como falta de amor, vêm como casamentos falidos, vêm como filhos desobedientes, vêm como desespero, falta de comer na própria mesa, vêm muitas vezes estes inimigos como violência doméstica, como a falta de um abraço, como a falta de um telefonema de um irmão ou de um amigo. Meus queridos irmãos, muitas das vezes estes problemas, eles vêm como desespero, vêm como morte. Sabem para quê? Para que você venha a desistir, para que você venha a recuar. Mas tal qual este homem, tal qual este general de guerra do rei Davi, tal qual como Josebe-Bassebete, que não bateu em retirada, que não voltou para trás, não começou a fugir. Você até pode ser aprisionado, você até pode ser maltratado, você até pode muitas das vezes não receber o carinho do irmão, pode não receber um abraço, pode não receber um telefonema, pode não receber, meus queridos e amados irmãos, algo que lhe faça fortalecer a sua mente. Mas saiba de uma coisa: quando a dor ela vem para assolar a sua casa, quando a dor ela vem para tentar destruí-lo, quando a dor ela vem para deitá-lo abaixo, para derrubá-lo, saiba que esse problema, que esses soldados que se encontram à sua frente, você vai vencer problema por problema, homem por homem, vai destruir tudo aquilo que quer destruir você. Talvez os problemas que você, quando saiu de casa, você achasse que eram demais. Talvez você tenha um familiar que está doente lá no Brasil. Talvez você tenha alguém que acha que vai perder um ministério, que se afastou do ministério. Saiba de uma coisa:
José Bassebet, ele veio para vencer. Ele, quando defrontou aquele exército de 800 homens, ele não olhou para o número de homens que estavam à sua frente. Ele olhou para o Deus que estava à frente da sua lança. Ele olhou para o Deus que estava na sua mão, quando ele estava a derramar aquela lança e que estava a matar os seus inimigos e que eles caíam por terra. Saiba de uma coisa: você pode achar que é pequeno demais, pode achar que não consegue, pode achar que está inalcançável aos seus olhos físicos, mas se Deus lhe disse que você iria vencer, você vai vencer, porque tudo é para a honra e glória do nosso Deus. É Deus quem comanda a mão que pega naquela lança. É Deus que comanda a mão daquele que vai derrubar os seus inimigos. Há pouco foi falado, igrejas inteiras estão a deixar, pelo nosso presbítero Wanda no São Martins, igrejas inteiras, elas estão a recuar. A igreja é de Cristo, é imaculada. Homens, irmãos e irmãs, em determinadas igrejas, a igreja é imaculada. Homens, mulheres estão a recuar. São centenas, são milhares que estão a recuar. Vocês pensam que esses homens e essas mulheres, quando recuam, o que é que acontece? Esses homens, quando recuam, e essas mulheres, só tem um fim, o inferno. Quando eles recuam para as linhas inimigas, recuam para Satanás. Mas quando alguém avança como José Bassebet e avança contra o inimigo ele vai ter que bater em retirada, senão morrerá aos seus pés. Davi tinha grandes generais, Davi tinha grandes homens. Davi, ele era um homem escolhido por Deus, mas quando há um homem escolhido por Deus, saiba de uma coisa: Deus sempre te coloca alguém ao pé de ti para te ajudar. Sua esposa, o seu esposo, os seus filhos que você ainda acha que são de terra idade e que acha que não podem fazer nada, são escolhidos pelo nosso Deus, são jovens eleitos no ventre das suas mães para fazer a diferença, para marcar a diferença, para derrotar o inimigo que muitas vezes está a assolar a sua vida durante 10, 20, 30 anos. Mas vem um filho, pega a sua causa, agarra naquela lança e derruba o seu inimigo, porque você não nasceu para perder. Você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Eleazar, filho de Odô, era um dos três que estavam também com Davi. E Eleazar um dia faz uma coisa interessante. Em uma batalha ele começa a desafiar os filisteus. Você já viu alguém desafiar o inimigo? E atrás desse Eleazar estavam o povo de Israel. Você já sentiu que estava a desafiar o inimigo? E que esse povo fez como fez com Eleazar? Quando Eleazar ele começa a desafiar os filisteus, quando ele começa a desafiar aqueles guerreiros, não se esqueçam que aqueles homens eram homens de guerra, habituados à luta, habituados a constrangimentos, habituados psicologicamente, eram homens de guerra, homens valentes também. E Eleazar, com todo o povo de Israel atrás dele, e ele começa a desafiar aqueles filisteus para a guerra, a desafiá-los, aqueles problemas, aqueles inimigos. Se nós colocarmos no plano espiritual, quantas das vezes você já desafiou o inimigo? Quantas das vezes você tinha 10, 20, 30, 40, 50, 100 irmãos atrás de si, na linha da retaguarda? Mas sabe o que aconteceu com Eleazar? Eleazar viu-se na guerra sozinho, porque os irmãos que estavam com ele, na linha da retaguarda, todos fugiram, todos o abandonaram. Aquele homem mais uma vez aquele homem também poderia ter desistido. Aquele homem poderia não avançar para o problema, afinal foi ele que foi ter com eles para tentar destruir aqueles problemas. Mas aquele homem agarrou numa espada. Diz a Bíblia, é a Bíblia que fala em 2 Samuel, no texto que nós lemos, que
Ele lutou tanto e tanto tempo, durante tanto tempo, que a mão ficou agarrada à sua espada com o sangue dos seus inimigos. Talvez você ache que está a lutar há tempo demais. Talvez você pense que está sozinho nessa guerra. Talvez você pense que não está ninguém perto de si. Você sabe de uma coisa? Existem neste momento muitos a desistir na linha da retaguarda. Estão pastores à frente de ministérios, estão evangelistas, estão presbíteros, estão diáconos a lutar, a desafiar o inimigo. Atrás deles está uma outra linha, parte da igreja de Cristo. Mas quando você vai partir para a guerra, muitos estão a desistir. São muitos, irmãos. Exércitos inteiros recuam. Exércitos inteiros estão a fugir, mas sempre Deus vai fazer algo. Sempre Deus vai levantar um Eleazar com ousadia, com coragem, com vontade de vencer o inimigo, com vontade de desafiar Satanás, com vontade de derrotar demónios, com vontade de fazer algo contra as legiões satânicas, contra o reino satânico. Sempre Deus vai levantar um Eleazar. Presbítero Rui Filipe, sempre Deus vai levantar um homem com coragem. Podem até maltratá-lo, podem deitá-lo abaixo, podem se esquecer dele, mas sabe de uma coisa: Deus não se esquece de você. Deus não se vai esquecer de você. Nunca, jamais Deus vai permitir que se esqueçam de você. O homem pode se esquecer, o homem pode te abraçar à tua frente, o homem pode se esquecer por momentos de ti, mas Deus vai dentro de quatro paredes, olha para ti e diz: este é meu servo escolhido, meu filho amado. Irmãos, vou contar só uma pequenina história. Isso aconteceu comigo, mas está a acontecer com muitos na terra. Já aconteceu com outras pessoas antes de mim e vai acontecer depois de mim. Salomão dizia: nada do que foi inventado, nada do que se fizer de novo já não houve na terra. Então as nossas lutas que nós estamos a passar, elas já houve lutas dessas no passado e vão haver no futuro até a vinda de Cristo. Eu estava ali em casa e os 3 primeiros dias, quando eu estava adoentado ali em casa, eu pensei sinceramente que iria partir para perto de Deus. E quando eu estava ali deitado com febre alta, quando eu estava ali deitado com dores no peito, com dor na cabeça, quando eu estava ali com vários outros sintomas que o Covid-19 ele provoca, e eu estava ali durante 3 dias, não me consegui levantar da minha cama, e eu pedi a Deus uma coisa, talvez vocês não acreditem, eu pedi a Deus: Deus, se for para eu sofrer, Senhor, me leva. Mas sabem o que eu tive mais necessidade, o que eu tive mais falta naquele momento? Foi muitas das vezes ouvir um telefonema do irmão, ouvir um telefonema do amigo e dizer assim: meu irmão, meu querido companheiro de guerra, olha, tu estás soldado ferido, mas saiba de uma coisa, Deus é contigo. Mas naqueles 3 dias eu não tive esse telefonema, mas tudo era um propósito de Deus, era um processo. E quando aquele processo ele começou a avançar, eu comecei a compreender o que Deus queria falar, mas não consegui compreender na sua totalidade, não consegui compreender o que Deus queria, porque em 49 anos que eu tenho, eu não me lembro de estar um mês inteiro dentro de casa. Nunca tive um mês inteiro dentro de casa, nunca. Não sabia o que era tomar um pequeno almoço pela manhã, não sabia o que era beber um sumo de laranja àquela hora, não sabia o que era almoçar a horas, não sabia o que era jantar a horas, não sabia nada, irmão. Mas Deus tem propósitos maiores. Deus, quando estávamos ali em casa, a minha família, eu, a minha esposa, as minhas filhas, o meu enteado, nós começámos a unir mais. Comecei a sentir o amor da minha própria família ao meu redor. Comecei a ver o carinho que eles tinham por mim e eu por eles. Começámos ainda a criar laços maiores do que o que já tínhamos. Criámos laços que nunca criámos durante tantos anos. Comecei a ver o amor de quem estava perto de mim. Mas depois Deus tinha outros propósitos.
vocês sabem que no meio desta situação, a minha mãe veio a óbito, não com Covid-19, como alguns andam por dizer aí. Ela teve um derrame cerebral por estar angustiada na sua alma, talvez pelo seu filho estar com Covid-19, talvez pelas suas netas estarem com Covid-19, talvez pela sua nora estar com Covid-19, mas ela veio a óbito. E quando sofre a óbito, quando veio a óbito, eu disse: Deus, tantas vezes eu olhava para a televisão, tantas vezes eu via outras pessoas a sofrer, tantas vezes eu via que havia filhos e familiares que não conseguiam acompanhar as campas. E eu disse assim: Senhor, por que estás a fazer isto comigo? Que eu agora não posso sequer acompanhar a minha mãe em parte nenhuma, nem sequer pude ver ao hospital num primeiro momento que ela ainda estava viva, nem sequer pude acompanhar no velório, nada eu pude fazer. E eu comecei a pedir a Deus, a indagar a Deus, mas com temor, porque sabia que Deus estava a preparar alguma coisa. Vocês não sabem, um amigo, um grande amigo meu, foi-me visitar. Ele ficou assim à frente da porta, ficámos a cerca de 1,5 metro. E ele vinha para me abraçar quando soube que a minha mãe ela veio a óbito. Ele vinha para abraçar e sabia que eu estava com Covid-19. E eu disse: olha, meu querido, eu te amo muito, mas não me podes abraçar porque tu tens família. E ao teres família, quando me abraçares, vais ficar contaminado. E ele disse: não, eu vim aqui para te dar um abraço. E vinha, insistiu 2 ou 3 vezes, vinha, eu afastei-me, recuei e disse: não pode ser, não é o momento. E eu veio-me à mente, irmãos, quando aceitei a Jesus há 10 anos atrás, o meu pai, passado uns meses, ele faleceu. Eu tinha um negócio e eu faturava cerca de 2.000 euros por mês. Quando foi no dia do funeral do meu pai, irmãos, eu não tive dinheiro para uma coroa de flores. Quando a minha tia, ela morre passado uns meses, eu não tinha dinheiro para uma coroa de flores. Quando um tio meu, ele morre, naqueles exatos dias eu não tinha dinheiro para uma coroa de flores. E eu lembrei-me que naquele dia eu tinha dinheiro para uma coroa de flores, mas tinha dinheiro para uma coroa de flores, mas não podia acompanhá-la, não podia comprar essa coroa, não podia estar naquele último momento. E eu aprendi que Deus nos coloca, pregadora Marilene, que nos coloca no deserto, presbítero, com o pastor presbítero Rui Filipe, que nos coloca naquele deserto, com aquele problema, todas aquelas situações, não para nos derrubar, mas para nos fortalecer, para nos levantar, para quando Ele nos levantar com mais ousadia, com mais força, com mais poder, com mais autoridade, não contra irmão, não contra a igreja de Cristo, mas contra os inimigos que são os inimigos são as trevas. Tudo aquilo que você passou, todos aqueles, pastora Marta, que tiveram aquela dificuldade, eles foram levantados ainda mais fortes, com mais ousadia. Ainda não demonstraram essa força, mas quando eles começarem a louvar, quando eles começarem a pregar, quando eles começarem nas ruas, vocês vão ver o que Satanás vai gritar de tanta dor. Porque eu creio numa coisa, irmãos, Satanás vai ter que perder muitas almas para o reino de Jesus. Satanás vai ter que perder muitas almas para o reino de Jesus. Aqueles irmãos, irmãs, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, levitas da casa de Deus, aqueles que são amigos do Evangelho, que estiverem doentes, que estiverem aprisionados dentro das suas casas, saiba de uma coisa: é propósito de Deus para aprimorar as suas armas de guerra, para fazer com que você sair, você venha a ser um general ousado na guerra, ousado na batalha.
Estou já a terminar. Sama, um dos 3 escolhidos de Deus, um dos 3 principais que estavam ali com Davi. Sama, ele estava em uma guerra contra os filisteus, também ele. As guerras naquele tempo era muito, o grande inimigo de Israel eram os filisteus, eram outras nações. As outras nações tinham muita inveja de Israel, da nação de Israel, assim como o mundo, ele tem inveja daqueles que são filhos escolhidos de Deus. O mundo tem inveja de si, tal qual os filisteus, eles tinham inveja de Israel. E naquele tempo aquele homem, Sama, ele estava a lutar. E ele recua para um campo cheio de lentilhas, grãos, cereais. Esses cereais também dá para fazer pão. Recua para um lugar espiritualmente o lugar do pão. E quando ele recua ali para aquele lugar, presbítero Jatobar, ele recua para aquele campo que era o campo do pão, porque através das lentilhas poderia-se fazer o pão. E ele começa a lutar contra os seus inimigos, contra aqueles que vinham. Ele não saiu daquele lugar e começou a lutar. Começou a maltratar os seus inimigos, a aniquilá-los, a matá-los naquele lugar. E os seus inimigos foram vencidos. E eu comecei a ver o porquê Deus me deixar pregar nos 3 valentes de Davi. E eu pensei em Sama, em Eleazar e no primeiro general. E vi que aquele terceiro guerreiro da parte de Deus, amigo de Davi, ele estava a proteger a casa do pão, estava a proteger aquele campo de lentilhas. Quantos irmãos estão a recuar e não estão a proteger a casa do pão? Quantos estão a tentar deixar entrar em falência a própria casa de Deus? Ela não vai à falência, mas estão a tentar. Quantos pastores estão a desistir? Quantos evangelistas estão a desistir e a sair daquele campo de lentilhas, a sair no campo espiritual da casa do pão? Quantos irmãos? Eu vos digo uma coisa: você que é servo e serva de Deus, você vai fazer como Sama. Você vai para aquele campo de batalha, para aquele campo de lentilhas, vai para a casa do pão, vem para a casa do pão, que é esta casa, que nós estamos aqui esta noite. E daqui você vai fazer como Eleazar, vai desafiar o inimigo, vai dizer: vem que vais ser queimado, vem que vais ser destruído, vem que tu vais cair por terra, Satanás. E quando esses inimigos começarem a avançar para ti, tu com a palavra de Deus, com a espada, que é a palavra de Deus, que é a própria Bíblia, tu vais ficar com a tua mão pegada de sangue, mas vais destruir todos os teus inimigos. E sabes uma coisa? Quando começares a destruir na casa do pão, os inimigos vêm para ti, começas a destruir. Vem 100, vem 200, vem 300 problemas, vem 400 problemas, vem 500 problemas, vem 600 problemas, vem 700 problemas, vem 800 problemas, e tu vais aniquilá-los todos. Tu vais destruir problema a problema, não porque tu podes, não porque tu consegues, porque Jesus, Ele é o pão da vida, e sendo o pão da vida, Ele vai te dar vitória. Oh, aleluia, Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por esta magnífica oportunidade, Senhor. Obrigado pela tua infinita misericórdia que tu tens tido pelo teu servo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, Deus, que tu deste, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Que esta palavra, Senhor, seja uma palavra de força, uma palavra de edificação, que seja uma palavra, Senhor, onde hoje os meus irmãos saiam daqui mais fortalecidos, Senhor, em sabedoria,
em conhecimento, em discernimento da Tua palavra. Que os meus irmãos hoje, meu Pai, saiam daqui com a espada da vitória na sua mão, ó Pai, e possam desafiar na própria casa do pão, meu Senhor, os inimigos, sejam quantos eles forem, meu Pai, todos eles vão morrer aos seus pés, ou se terão que bater em retirada, Senhor. É o que te peço, Santo de Israel, em nome do Senhor Jesus, e que todos possam dizer amém. E muito obrigado mais uma vez por esta magnífica oportunidade.